Bom dia, meus queridos do Sexto. Vamos revisar alguns conceitos aí na página 304 e 305, referente ao nosso capítulo, o capítulo todinho aí, tá? O capítulo todo, quer dizer, essa página 305, ela é referente ao capítulo todo, tá? Tá todos os assuntos aí englobados aí. E a questão 1, eu já gostei da questão 1 porque tem dizendo aí, ó, dá uma olhada, abre o livro aí na página 305. A questão 1, eu vou dar um exemplo à parte da questão 1, tá? Vê só, um sólido é formado por 6 camadas de cubo. Ou seja, tem uma camada, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 camadas onde tudo isso aí é cubo. E em cada camada tem 8 cubos idênticos, tá? Então são 6 assim, e aqui, vamos supor que aqui a primeira camada tem 8 cubos, na segunda camada tem mais 8 e assim sucessivamente. Se cada cubo tem 10 centímetros de aresta, qual será o volume desse sólido? Então vê, a gente pode, eu vou dar um exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo, questão 1, tá? Exemplo. Vamos supor que a gente tem a aresta desse cubo sendo 5. Ele colocou centímetros. Pronto, eu vou dar um exemplo. Isso aqui, a aresta de um cubo é 5 centímetros, tá? Então imagina aqui que eu tenho um cubozinho aqui, onde a aresta, ou seja, cada linha aí que são iguais, vale 5 centímetros. Para a gente calcular o volume de um cubo só, a gente pega essa aresta e eleva ao cubo. Ou seja, o volume aqui, ó, é 5 elevado à terceira. Ou seja, é a mesma coisa de fazer 5 que multiplica 5 que multiplica 5, tá? E aí o volume dá 125 centímetros cúbicos, certo, meus queridos? Isso aqui é o volume de um cubo só. Então, eu calculei o volume de um cubo só, estou dando um exemplo para a primeira questão, só para ver como é que faz. Só que aí está dizendo que um sólido é formado por 6 camadas e em cada camada tem 8 cubos. Então eu posso pegar isso aqui, ó, 125 e multiplicar por 8, porque a primeira camada vai ter 8, a segunda camada vai ter 8 e assim sucessivamente. O que eu vou calcular aqui é qual é o volume em uma camada, tá certo? Em uma camada, igual a figura que tem aí, ó. Então 5 vezes 8 vai dar 40, fica 0, sobe 4, 8 vezes 2 vai dar 16, 16, 17, 18, 19, 20, sobe 2, 8 multiplicado por 1 vai dar 8, com mais 2 vai dar 10, ou seja, aqui é 1000 centímetros cúbicos, meus queridos, aí tem, tá certo? Ou seja, na primeira camada tem 1000, na segunda tem 1000, na terceira tem 1000, só que aí são 6 camadas. Então, nas 6 camadas aí, ó, se uma camada tem 1000 centímetros cúbicos, eu vou multiplicar por 6. E aí eu vou encontrar 6000 centímetros cúbicos, é o volume total dessa figura. Só que aqui, muita atenção que eu estou utilizando um cubo com aresta valendo 5. Aí é um cubo com aresta valendo 10 centímetros, tá? 10 centímetros. Deixa eu só fazer um detalhe aqui. Não, era isso mesmo que eu tenho para falar, isso mesmo. O meu volume, minha aresta aqui é 5 centímetros, tá? Isso aí é um exemplo para a segunda questão. Bora comentar aqui a primeira questão, na verdade. Bora comentar aqui a segunda questão. Um sólido aí tem 1,2 metros cúbicos de volume. Um segundo sólido tem um volume que corresponde, que é o volume 1, tá? Eu vou colocar o sólido 2, tem um segundo volume aí, que corresponde a 5 oitavos do volume do primeiro. Qual é o volume do segundo sólido? Qual é a ideia aqui, meus queridos, de você fazer? É você calcular o quanto representa esse daqui, que é, na verdade, isso aqui tudo, tá? Ou seja, você vai, se o volume 1 é 1,2, o volume 2 é 5 oitavos do volume 1,
Aí você tem que ver quanto corresponde a isso aqui, tá? É pegar o volume 1 e multiplicar por 5, dividir por 8, e depois fazer uma subtração desse por esse, tá certo? Aí tem justamente a... Bora fazer um exemplo, vou colocar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem um volume 1 aí, um recipiente aí de 5 metros cúbicos, e o volume 2 aí de um recipiente, deixa eu inventar uma fração aqui, um quarto do volume 2, um quarto, é isso? Um quarto do volume 2, pronto. A ideia aqui é você pegar o volume 2 aqui, ó, 1 e multiplicar por 5 e depois dividir por 4. E aí o volume 2 vai ser 5 dividido por 4. E a gente encontra aqui, ó, 5 dividido por 4 vai dar 1. Vai sobrar 1, 0 e a vírgula. Vai dar 2, que vai dar 8, sobram 2, 0, 1,25, ó. E aí, fazendo a subtração, ó, o volume 1 tirando o volume 1 tirando o volume 2, a gente sabe fazer operações com números decimais, tá? Aqui, ó, 3, 7, e aqui, deixa eu só ver, 3. Certo, meus queridos? Deixa eu ver o que foi. Opa, aqui é um 5. Aqui é um 5, ó. Eu sabia que tinha... Agora tá certinho. Tinha colocado um 3 aqui, mas é um 5. Então vê, o volume 2 é isso aqui, ó. Tá? Só um exemplo do que a questão tá pedindo. Deixa eu apagar aqui. Tô dando só uns exemplos aí do que a gente vai fazer na semana que vem, tá? Na questão 3, um cubo A tem 2 centímetros de aresta. Um cubo B tem 1,2 centímetros de aresta. Quantas vezes o cubo B cabe dentro do cubo A? A gente precisa calcular aí, deixa eu ver, o volume do cubo A, depois o volume do cubo B e fazer a divisão, né? Fazer a divisão. Na quarta questão aqui, ó, quantos paralelepípedos retângulos de dimensões 2, 1,5 e 1, cada um, são necessários para preencher totalmente o interior de uma caixa na forma de um paralelepípedo retângulo com dimensões 6, 3 e 2. A gente calcula os volumes aí e divide também. Beleza? Na semana que vem, meus queridos, a gente vai fazer essas questões que tem aí, na verdade, a gente vai fazer uma revisão. Deixa eu só colocar aqui só uma revisão sobre volume. A gente quando a gente tem cubo, o volume de um cubo vai ser a aresta elevado a 3, né? Já o do paralelepípedo, paralelepípedo retângulo, o volume disso aí a gente pega as 3 medidas aí, ó, e multiplica. É uma figura desse tipo aqui, do qual eu estou falando, ó. Aqui, tá? Aí aqui vai ser Azinho, Bzinho e Czinho. O volume de um paralelepípedo desse aí a gente pega as 3 medidas e multiplica, tá, gente? Só recordando isso aí. Deixa eu ver a página que tá isso aí. O de volume de cubo e de paralelepípedo tá na página 294 e 295, tá certo? Transformação, deixa eu ver se envolve transformação aqui alguma. Eu acho que a quinta questão já envolve uma transformação, porque a resposta é em decímetros cúbicos, tá? Já é a transformação de volume. Na questão 6, para calcular o volume normal de paralelepípedo, tá? A questão 7 vai envolver, eu acho que também, vai envolver também
transformação de unidades, porque aqui está em litros, eu estou vendo aqui que o volume é dado em metros cúbicos, tá? Então semana que vem, meus queridos, eu vou fazer com vocês na nossa live, bora ficar combinado assim. Como tem 11 questões, eu faço 5, tá? E o restante eu deixo no final do horário pra gente, pra fazer durante a semana até a sexta-feira, tá? Então eu vou ver umas mais complicadas aqui durante essa semana e eu faço 5, o restante fica para vocês fazerem na terça-feira, tá? No nosso encontro ao vivo eu faço. Repara que eu não respondi questão nenhuma, só dei uns exemplos parecidos aí, mas terça-feira a gente faz ao vivo. Vou escolher as mais difíceis aqui pra gente debater, tá certo? No nosso encontro, e o que sobrar fica para exercício, tá? Então até lá. Lembrando que a gente passei só coisa básica aqui, só para relembrar volume e os probleminhas que envolvem isso aqui, as transformações de unidades. Lembrando que a gente falou em transformação, deixa eu só colocar aqui, que eu já ia encerrar. A gente tem quilômetro, hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Aí a gente viu medida de comprimento. Eu acho que medida de área aqui não tem, né? A gente, quando tem o 2 na frente, a gente não foi isso aqui, foi na unidade passada, mas medida de comprimento daqui para lá, ó, da esquerda para a direita, e vindo para cá na transformação, a gente multiplica por 10, tá? Se for o inverso, ó, para lá a gente divide por 10. Como a gente está trabalhando com volume, isso aqui agora passa a ter um 3 aqui em cima. Um 3. E o que era multiplicação e divisão por 10 vai passar a ser por 1000. Se for uma casinha só de transformação, a gente divide ou multiplica por 1000. Certo, meus queridos? E a gente vai precisar disso aí. E lembrando da outra relação que é o mais importante, né? Que é essa criaturinha aqui, ó. Trazendo para cá, ó. Essa criaturinha aqui, ó. 1 decímetro cúbico, meus queridos, é o que vale a 1 litro. Não esquecer dessa transformação, porque algumas questões a gente fez aí, ó, já na correção dessa atividade de terça-feira, que foi a página 304, envolveu algumas questões, acho que foram 3 questões que envolveram isso aqui, ó, tá certo? Não, mas a gente não pode deixar de ter conhecimento dessa relação, porque é importante para a resolução de alguns problemas que envolvem. Eu não sei, acho que tem algumas questões daqui que vai envolver isso aqui, e aí mais na terça-feira a gente debate e faz as questões, beleza? Então, vou ficar por aqui e tchau, tchau.